Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre diferenciação, né? Qual o poder da diferenciação, como é que isso pode transformar o seu negócio? Vocês estão vendo que eu estou num lugar super charmoso, no coração aqui de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E estou aqui com o Léo, ele que é frontman aqui do Âncora. Ô Léo, tô tão feliz de estar aqui com você, primeiro porque eu já frequento, eu gosto muito desse lugar e eu entro aqui, tudo que eu olho aqui eu vejo diferenciação. Então eu tinha que conversar com vocês. É um prazer, viu? Obrigado de receber a gente. Que legal, Carol. O prazer é nosso. A gente já é amigo pessoal, boa, então né? Assim, é um café em casa, papo, né? Então, não, gente, estamos em... sinta-se em casa. Tomando aí, tá? Esse aqui é um café gelado, né? É uma extração quente. Delícia. Parece um drink, gente. Só que depois a gente acrescenta o gelo e fica legal para esse clima mais quente que tá acontecendo agora. E fica bem refrescante. Eu não abro mão do expresso, viu, gente? Eu estou tomando um expresso maravilhoso. Se você está ouvindo a gente, você não está vendo a gente, vem pro YouTube, então fica morrendo de vontade aí, escutando a gente no podcast. Então, vem no Âncora, vem conhecer esse lugar que é incrível. Eu vou começar pedindo para te conhecer. Eu te conheço, né? A gente é amigo, mas tem muita gente que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, que não conhece o Léo. Quem é você, Léo? Quem Conta sou pra eu? gente. Essa é tão difícil a gente falar da gente, né? Essa pergunta Quem é você, complexa, Léo? hein? Me conte. Nossa, Carol. Um pouquinho da sua história, vai. Eu tenho 33 anos, né? Sou nascido por um erro de percurso em Cuiabá, Mato Grosso. Não deu tempo? O pessoal até brinca comigo, mas eu me considero poço-caldense porque eu vivo aqui desde os 3 meses de idade. Então eu cresci aqui, fui estudar em São Paulo, morei lá por 7 anos, né? Estudei design, né? Design de produto. Sempre tive essa intenção de empreender, eu acho que foi uma vontade minha na minha vida. Fiz outras coisas também, que depois a gente conta. Mas assim, eu sempre tive a intenção de morar em Poços de Caldas, né? Porque é uma cidade que eu acho que ela é maravilhosa. Eu tenho um amor muito grande por esse lugar e eu queria juntar as duas coisas, né? Fazer o que eu gostava, que eu gosto de fazer, gostos pessoais, no lugar que eu queria morar, né? Então essa foi a intenção, né? Sair, mas eu acho que eu saí já com o pezinho na volta, já, né? Que sorte a nossa, então, né? Que sorte a Não nossa, sei, né? Mas a gente atrapalha um pouco, ajuda um pouco, atrapalha um pouco. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu descobri isso recentemente, que eu te contei que isso é design de produto, e aí eu comecei a entender um pouquinho, né, do Âncora, porque até então, né, eu não sabia dessa sua qualidade. E porque eu venho no Âncora e aqui para mim respira diferenciação. Não só na questão do produto em si que a gente consome, né? Que eu sempre brinco, né? Não adianta você ser bom de marketing, não adianta você ser bom de tráfego, se o teu produto é ruim, não adianta, vai chegar uma hora que não vai resolver. Mas vocês têm uma comunicação assim incrível, né? Tudo aqui respira café. E ao mesmo tempo uma pegada muito jovem, né? Sim. Porque quando a gente fala de cafeteria, café de qualidade, a tia que é mais velha, que você pode falar, remete a pessoas mais velhas. E o Âncora acho que trouxe essa pegada da jovialidade para um produto, até então, né? Culturalmente voltado aí parece que para pessoas mais velhas. Isso foi intencional? Conta para mim qual foi a intencionalidade quando vocês montaram a cafeteria. Sim, na verdade foi muito interessante esse começo, né? O café caiu meio de paraquedas na minha vida, assim, porque, como eu disse, né, eu estudei o design faz parte da minha vida até hoje. Porém, na época, eu ainda morava em São Paulo e a Andréia, que é a minha sócia, né? Deixar aqui um beijo para a gata da Andréia, uma querida. A Andréia é minha amiga de infância, né? E ela morava em São Paulo também. Enquanto eu morava, a gente ficou um tempo mais distante, mas os dois estavam em São Paulo. E ela teve esse insight, essa ideia do café especial. E um belo dia ela me ligou, Léo, vamos tomar um café que eu queria te propor algo. E ela estava pensando nisso, né? Então ela teve esse insight da cafeteria. Eu estava com outros projetos em andamento, né? Além do trabalho em estúdio de design em São Paulo. E aí eu lembro que a gente foi até no Coffee Lab lá em São Paulo, na Vila Madalena, né? Que é um lugar muito bacana. Muito legal, né? Eu acho que teria que ser uma cafeteria de café especial para falar disso, né? Que legal. E aí eu comecei a descobrir a respeito desse universo e a gente em pouquíssimo tempo deu start na ideia. E foi muito desafiador, né? Porque eu tava lá, eu acabei
me desligando de tudo que eu estava progredindo lá, né? Então as coisas estavam dando certo para mim lá dentro do design, mas eu não estava onde eu queria estar, que era Poços, né? Então, assim, cara, beleza, eu vou crescer numa cidade, crescer profissionalmente num lugar que eu não estou sentindo tanto prazer em viver, né? Então, assim, isso foi algo que sempre esteve no meu pensamento, né? Voltar para onde eu queria morar, né? Falar, então eu preciso me desligar daqui e começar lá de novo, né? Então, Léo, você era CLT, era isso? Você era? Sempre fui. Então, pera lá, gente, que aqui tem um super gancho aí pra gente falar. Então, você deixou CLT para empreender. Foi. Qual que foi o seu maior desafio, ou ainda, né? Porque desafio do empreendedorismo é diário. Né? Mas, assim, rolou algum mito, alguma coisa que alguém te falou, cara, larga mão disso? Rolou algum mito nessa área? Ah, com certeza, né? Eu acho que, assim, empreender é muito mais fácil do que parece, né? Assim, basta começar, assim, eu acho que não é... Depois de um certo tempo, eu vi que, assim, a gente precisa dar o primeiro passo. É que, às vezes, o conforto de estar com uma carteira assinada, né? Eu trabalhava numa empresa que eu amo até hoje, que... Inclusive o coordenador, o Sidney, é meu amigo pessoal até hoje. Já veio tomar café aqui? Nunca veio aqui. Precisa cutucar, olha esse. E ele era coordenador da Belas Artes de design, né? E eu trabalhei na agência dele em São Paulo, então eu amava aquele lugar. Então era uma zona de conforto, né? Estava no lugar que eu queria, com pessoas que me ensinavam, trabalhava num ambiente agradável. Ainda ganhava, né? E ganhava, né? Então, assim, tava beleza, CLT ali, tranquilo. Mas eu acho que, assim... É esse turning point que é a dificuldade. Então, um belo dia, eu tive que me desligar dessa empresa para correr atrás de andar com as próprias pernas, né? E é claro, né, que assim, não é um arco-íris de coisas boas ali, né? Você dá uma bela ralada ali, né? Continuamos, né? Mas assim, o começo é muito difícil, né? Mas é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Então eu acho que vale a pena. Você tocou num ponto muito bacana, eu acho que aqui já fica uma super dica para você aí que tá vendo a gente, ouvindo a gente, que né, foi uma motivação e seria dar o primeiro passo, é isso, começa, é acreditar naquilo que você quer. Com certeza, porque assim, acho que a gente deixa tão grande o desafio, às vezes, e ele não é tão grande assim, sabe? Eu acho que se você der um passo em direção àquilo que você quer empreender, é muito mais simples do que parece, assim, né? Basta pôr em prática, você vai receber uma resposta do mercado, né? Certa ou errado, aí você adapta, corrige, né? Você tem que ter um time legal para fazer as coisas, né? Mas não deixar de pôr em prática, né? Porque eu já cometi esse erro ou esse processo, né? Não sei como é que eu definiria isso. Eu não acho que é erro, né? Eu acho que é aprendizado, né? Aprendizado, né? Então, eu já tive projetos que eu estudei por mais de anos que eu nunca tirei do papel e virou uma gaveta, né, na minha vida, assim, né? E o âncora não, o âncora saiu de uma conversa e dentro de 2 meses a gente estava aberto, assim, né? Lógico. Uau! Foi como é que foi rápido. isso? Foi uma conversa em 2 meses estava Acho que foi em torno de 2 meses. Eu comecei, éramos em 3 sócios, né? A Deia, eu e o Thiago Trovo na época, Sim. né? Que hoje faz a nossa torra, né? Ele trabalha com o perfil de torra Nosso Café, especialista no assunto. E na época, eu lembro que eu ainda estava em São Paulo, me desligando de tudo que eu tinha lá, né? Então, apartamento, né? O trabalho, cursos que eu estava fazendo lá. Então, eu tive que, num curto período de tempo, me desligar de tudo isso. Começamos o trabalho de branding, né, à distância, eu e a Deia fazendo a marca e naming, né, também, para a gente já começar num caminho certo. Alugamos o ponto, reforma, então eu voltei para Poços, para casa dos meus pais, fiquei um período em casa dos meus pais novamente, acelerando aquela reforma e acho que foi em torno de 60 dias a gente já estava com a porta aberta e até hoje. Quantos anos o âncora está aberto? A gente abriu em 2015, né? Olha então aí, são 7 para 8 então, anos. Então vocês pegaram uma pandemia, um momento difícil. Você chegou a pensar, vamos ter que fechar, não, a gente vai segurar. Não, na pandemia, eu acho que a gente já estava... Qual a lição de pandemia para vocês? Vocês já estavam estruturados? Já estava mais estruturado, eu acho que a gente já tinha uma energia e uma cabeça mais fria, né? Porque eu acho que você vai tomando pancada do mercado, você vai ficando um pouco mais calejado, né? Então, quando a pandemia veio, eu acho que a preocupação era geral com a saúde do planeta, né? Mas assim, com relação à empresa em si, a gente estava com sangue frio, tomava uma decisão após a outra, da maneira mais enxuta possível, né? A gente se virou nos 30 para
para manter a equipe ficou 100%, né, com a gente nesse período. Houve um período fechado, né? Então assim, isso deu um prejuízo de caixa, né? A gente sofreu esse estrangulamento, mas com sangue frio, assim, né? Tanto é que a gente a gente entendeu como um congelamento, assim, né, cara? Vamos entrar numa cápsula criogênica, né? Ali e vamos sair daqui 2 anos. Vamos ver o que veio por aí. E aí foi isso, assim, agora a gente volta a caminhar, a ter saúde, a caminhar com a empresa. Então, a pandemia, né, não entrando no aspecto, no malefício para as pessoas, que foi enorme, mas falando só da parte do empreendimento em si, ela foi para nós uma espécie de congelamento, né? Ela meio que postergou coisas que a gente queria fazer, mas a gente se sente vitorioso por ter conseguido congelar e não morrer, né? A empresa sobreviveu e ficou inteira, né? Hoje, como é que hoje está o mercado para você? E eu já vou emendar 2 aqui. Como é que hoje está o mercado dentro do seu nicho, claro? E o que você acha que torna o âncora tão diferente, né? Qual a maior diferenciação, além do produto, é claro, que a gente está aqui tomando, tá uma delícia, gente, que você percebe que, poxa, né? Foi nisso que nós pensamos quando a gente foi montar. Eu acho que assim, eu sou muito, apesar da gente estudar várias coisas, o design, a experiência do usuário, eu acho que assim, eu prezo sempre pelo simples, assim, sabe? Eu acho que o feijão com arroz tem que estar bem feito. Então, assim, não adianta a gente ler 1 milhão de livros e querer reinventar a roda no modelo de negócio, né? Então, assim, primeira pergunta, se o feijão com arroz está bem feito, você está entregando o teu produto... Gente, essa dica essa aqui, ó, essa já é uma super dica, que o simples convence, o simples, né? Convence. Muito então, assim, isso, gente. Quer dizer, às vezes está todo emperequetado ali, mas o simples não está bem feito. Então, acho que a primeira coisa que eu penso é isso, é ser minimalista na essência ali, né? Qual é a essência da coisa? Não fugir dela. E dentro disso, a gente veio com as personalidades de cada um. O design é uma bandeira que eu carrego para sempre, né? O meu outro lado, né? Hoje o Âncora é uma empresa que eu tenho, mas eu tenho em andamento vários projetos de design e estou montando uma plataforma. E você é aberto ao design, Léo? A captar empresa, captar pessoas? Sim, hoje eu presto. Estamos já fazendo business aqui, tá? Olha, eu muito sabia, bom, olha não, lá, com certeza. Depois eu tenho uma conversa aqui. Não, sem dúvida. Então você presta serviço Presta também. serviço. O Âncora, depois de um tempo rodando, ele começou a me dar um pouco mais de tempo, né? Então, assim, porque antes era full time, né? Então agora que a coisa começou a andar com as próprias pernas, eu comecei a voltar para o design, né? Então hoje eu me divido, né? Eu cuido da empresa, cuido do Âncora, junto com o Gui e com a Déia. E também cuido dos projetos, né? Que eu tenho uma marca de design e envolve... Tem uma arquiteta que trabalha comigo também, então assim, a gente desenvolve vários produtos e está sendo maravilhoso, porque eu estou conseguindo implementar projetos de design na cidade que eu amo, junto com a cafeteria rodando, então é o começo de uma jornada, né? Eu acho que eu me sinto no início de alguma coisa. Assim. Mas você é um jovem mesmo, tá começando. Capaz. A gente tá começando já com esse sucesso todo, né? Não é nada demais. Você tocou num ponto, Léo, que eu acho muito importante a gente falar para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, e falo muito isso também, não só nas minhas redes sociais, falo também hoje na TV, né? Na parte de jornalismo, que muitas pessoas acham que para você começar um negócio, você precisa deixar de lado uma coisa que você é, engavetar conhecimento. Ah, não, gente, eu não vou precisar mais de design agora, eu só vou trabalhar com a cafeteria. Ou, ah, não, eu não vou trabalhar mais com jornalismo, eu vou só ficar no Instagram, tô falando aqui no meu caso. Isso é uma grande bobagem, porque quanto mais conhecimento você tem, gente, melhor é o seu produto final e qualquer produto que seja. Você concorda? Concordo plenamente, porque eu acho que a nossa trajetória e a bagagem que a gente cria, né, ela nunca vai ser desvinculada do empreendedor, né? Ainda mais em negócios pequenos como o nosso, né? Uma cafeteria, ela recebe uma influência muito grande da equipe, dos donos, dos clientes. Então, assim, eu acho que quando a gente nega esse caminho, a gente está lutando contra uma tendência, né? Uma força natural, né? Então, eu acredito que trazer um pouco da nossa personalidade para o negócio é muito honesto, assim. Eu acho que é quase que como quem diz, seja bem-vindo, né? É assinatura, né? A gente abre as portas, é a nossa casa, né? Então a gente brinca, né, que as pessoas estão na nossa casa, mas assim, o Âncora é exatamente o que a gente quer que ele seja, assim, né? Porque a gente faz tudo que a gente faria para nós, né? Então, legal, a gente faz pro negócio o que a gente faria na nossa casa, digamos assim. Então
Claro que a gente interpreta isso com o olhar do design e do business, mas é tudo muito honesto e muito simples, né? Eu falo para as pessoas, a minha origem é super caipira, né? Meus avós, meus pais... Não parece, não. Deixa eu olhar bem para você. Mas justamente... Não parece, mas eu acho que essa... Pra mim tem um quê de paulistano até no jeitinho. Mas eu não nego essa... Eu acho bonita essa raiz, assim, minha família, né? Vinda da roça, meus avós e tal. Então esse contato com a natureza, depois ter estudado design em São Paulo, eu acho que seria uma outra ponta cultural, né? E eu respeito todas essas culturas, então isso é muito bom, assim. A nossa força está na nossa história, né? Está na nossa história. Então, a nossa história é muito poderoso. Eu quero fazer, e é uma sugestão para as outras empresas, né? Criar autenticidades, né? Porque até nos trabalhos de design eu uso o Âncora como exemplo, né? Porque eu presto serviço de design empreendendo, né? Então eu falo, gente, eu tenho um laboratório para eu poder opinar com propriedade. Você tem autoridade na área para falar. Exatamente. Então deixa eu aproveitar. Vamos lá, gente. Isso aqui é de graça. Você não está pagando nada para ter, tá? Aqui essa super dica que ele vai trazer agora para você, para o teu negócio. Léo, diferenciação é a coisa mais difícil hoje, porque a gente vê um monte de empresa genérica hoje. Eu bato muito na tecla disso. Você tem que encontrar o que é diferente, aquilo que você faz que é diferente. E quando eu falo diferente, gente, eu não falo do café, ser um café colorido, mirabolante. Eu falo diferente. Às vezes você tem um atendimento diferente, um acolhimento diferente, um design diferente. A partir do momento que você tem alguma coisa que te torna único, você já tem uma diferenciação. Léo, com o teu olhar com a tua propriedade de autoridade, de profissional, o que você pode dizer para quem está vendo e assistindo a gente, ouvindo a gente também? Onde é que a pessoa começa a buscar isso? Você pode dar uma dica, um caminho? Porque é aquilo que é muito óbvio para você, que é essa área, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de encontrar esse viés. Eu acho que assim, é parar e refletir primeiro na essência, né? A essência, para mim, ela diz tudo e ela te indica o caminho, né? Qual que é o coração do meu negócio, né? Sei lá, vou abrir uma casa de pão de queijo, vamos supor. Né? O que é uma casa especializada em pão de queijo, então essa vai ser sempre a bandeira, né? Assim como o café especial é a nossa bandeira, né? Junto com a gastronomia que compõe essa experiência, né? Então a gente nunca desvia dessa essência, né? E dentro disso, pesquisar muito, e se você tiver com dificuldade de criar, ir atrás de pessoas que te inspirem nisso, mas assim, jamais fazer sem pensar e correndo, sabe? Porque assim, acho que as coisas têm um time, mas se você também não para refletir, planejar, e você sai fazendo de qualquer jeito, fala, não posso perder tempo, abre a porta. Vai fechar, né? Vai ficar ruim, porque assim, você pensou, qual o conceito dessa loja, né? Porque assim, dentro do segmento de cafeterias, quem somos nós dentro das cafeterias, né? Tem que ter uma diferença pro seu vizinho, né? Ou, sei lá, vou abrir uma loja de roupa, né? Quem é essa loja de roupa dentro desse segmento? Então é assim, criar experiência, pensar no seu público-alvo, definir público-alvo, definir conceitos dessa marca, né? Criar uma carga de valores, né? Que são exigidos hoje em dia, né? Hoje não basta fazer algo com qualidade, né? Eu acho que a gente está num período, numa sociedade que te exige além da qualidade, né? Então, vai te exigir a experiência, vai ver se o estabelecimento ou o serviço ou o produto carrega valores que você compartilha, né? Então, se a gente faz um negócio standardizado ali e totalmente comum, a gente não vai criar vínculo com ninguém e vai ficar fraco, né? Vai ficar uma ideia sem peso, sem corpo, né? Isso acaba te enfraquecendo no mercado. Então, acho que essa busca dessa diferenciação eu vejo nesse sentido, né? Preservar a essência e criar maneiras de fazer isso diferente do mercado, né? Com originalidade, com criatividade. Mas o feijão com arroz tem que estar preservado dentro de uma caixinha, né? Porque às vezes você está inovando e exagerando. E a pessoa começa a colocar muita coisa dentro, achando que aquilo vai fazer a marca crescer. E é onde as pessoas se perdem, né? Porque justamente numa sociedade que está um excesso de informação, né? Um excesso de inputs, um excesso de imagem, um excesso de comunicação, se a gente traz algo muito carregado e difícil de entender, de digerir, vai ser muito difícil as pessoas fixarem a mensagem que você quer transmitir. Então, acho que você ser simples e essencialista no seu pensamento, você consegue ser mais
facilmente compreendido e se conectar mais com as pessoas, com o seu público, com a simplicidade desses momentos, né? E consequentemente, o negócio dá mais certo. Gente, eu tô aqui conversando com ele, prestando atenção em tudo que ele tá falando. E isso é genial. Sabe por que isso é genial? Ah, Carol, falar que simples eu tô aqui, ó, tomando um café. Isso aqui é a coisa mais simples e gostosa da vida do que tomar um bom café. Entendeu? Isso é genial, porque assim, às vezes a gente foge tanto disso, né? Pois é. E se você for parar e pensar, tudo te traz para esse momento do que você quer aquilo gostoso, bem feito, que te faça bem. Com certeza. Até quando a gente vai conversar com a equipe ou entre nós, né? Eu sempre falo assim, né, eu acho que o que a gente se propõe a oferecer não é o café em si, né? Que dentro da xícara já vai ter uma série de conceitos de técnica e de estudos, né? A gente abre um livro aí para falar de dentro da xícara, né? Mas eu acho que o que a gente vende para as pessoas é um espaço de tempo, né? A pessoa pôs o pé para dentro da cafeteria, até o momento que ela sai, é aquilo ali que ela comprou, digamos assim, né? Que ela, essa foi o nosso produto de entrega, né? Que é composto pela música, pelo jeito que é a Aninha, pelo tipo, que eles vão abordar as pessoas com toda a personalidade deles, com o tipo de café que eles vão te entregar, a maneira que eles vão explicar, o jeito, como é que tá o sofá, a temperatura, o som, né? Então os aromas, né? A vibe do ambiente, né? Todo esse universo, essa atmosfera, ela compõe o produto. Né? Toda essa então, experiência. Assim, é esse período que eu acho que tem que ser entregue, né? Por isso que na pandemia, até uma curiosidade, a gente teve muita dificuldade com entrega, porque assim, o nosso forte não é a entrega, porque a gente não consegue entregar esse bloco de a experiência que é estar aqui, então, né? assim, isso poda o nosso produto, né? Então, eu acredito muito nesse contexto, né? As coisas têm que fazer sentido em contexto, né? Mais ou menos isso. Mas, gente, agora que vamos para algumas dicas, além de tantas que ele já deu aqui, viu, gente? Sempre que a gente conversa com um empreendedor, a gente sabe que ele já leu muita coisa ou muitos gostam de ver. Você pode indicar, né? Tem algum livro que mudou a sua vida? Você fala, cara, o dia que eu li isso, pode até ser na área de design, que era a sua área, ou na área de empreendedorismo, que você falou, cara, quando eu li isso, me deu um insight, assim, minha cabeça explodiu. Carol, eu confesso que eu não sou um leitor assíduo, mas alguns livros abriram... Pode ser livro, artigo, até bula de remédio. Com certeza. Passa bem para os nossos conectados. Alguns livros que eu acho que combinam até com o tema que a gente está falando, né? Teve um que eu li que foi muito legal, foi a Estratégia do Oceano Azul, que eu lembro que é um livro que abriu bastante a minha cabeça lá atrás, né? Que é justamente essa não partir para uma guerra um embate dentro de um oceano vermelho, que seria uma concorrência absurda, né? Então assim, putz, será que se eu nadar para uma água mais azul e menos voraz, né, eu não vou ter lucros maiores ou vou conseguir ter mais amplitude de desenvolvimento ali, né? Então sair desse conceito de guerra, de embate com o seu concorrente e procurar águas mais tranquilas, né? Tem livros muito simples também de gestão financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo, que são conceitos mega básicos de finanças, né? Que assim, que são tão óbvios, mas assim, que a gente esquece às vezes, né? E a empresa funciona também assim, né? Os custos, o que está entrando, o que está saindo, né? Esse balanço de caixa, essa saúde de caixa, né, ela tem que estar funcionando, né? Não podemos misturar a parte pessoal com a corporativa, né, com a do empreendimento, né? Então a gente tem muito essa clareza. O que mais? Deixa eu lembrar. Sério, o que você já viu, que você teve insight assim, de empreendedorismo, ou até mesmo para criar um design, uma coisa diferente, ou um filme, uma série? Putz, série, é que meu gosto de série é meio maluco, assim. Tá vendo como eu adoro conhecer os empresários por trás assim, daquilo que a gente conhece? É engraçado, o livro em si, sempre quando eu leio algum livro, o livro é mais técnico mesmo. Então, assim, eu vou ler um livro de alguma coisa de design, alguma coisa de empreendedorismo, então ele é mais técnico, eu não consigo ler histórias, romance e tal, eu não paro, romance. Mas assim, já a sério, o filme... Você não tem cara de quem gosta de comédia romântica. Não rola muito. Mas a série em si, eu já gosto de desligar mais. Série, o que você gosta? Gosto muito de séries de crimes, de suspense, né? Dexter, Mindhunter,
Ah, mas não abre a cabeça pra aí, outras coisas. House of Cards e... House of Cards é que legal. mais? Deixa eu ver. Tô assistindo uma agora O que você tá vendo que é agora, antiga. nesse momento. Chama-se Bates Motel. Ah, Bates Motel. Bates Motel. Gostei pra caramba, tô curtindo, assim, vários nuances provocativos ali, né? Tensões de mãe e filho ali, parte às vezes uma coisa meio romântica entre mãe e filho. Nossa, que errado, e aí acontece um crime no meio. Então toda essa trama, né? Me deixa muito curioso, acho muito legal. A curiosidade move o mundo, né, gente? Não, estamos chegando aqui no finalzinho desse papo super bacana. Eu ficaria horas aqui conversando com o Léo, gente. Foi a primeira vez que eu converso sobre isso com o Léo, de verdade. É que a gente vem aqui, né, sempre fala do oi, tudo bom? Pois e aqui ali a gente nunca teve um papo cabeça desses. Isso é muito show. Tô encantada com a parte de design do Léo, que eu não conhecia. Cara, ele tá ferrado, ele não sabe tanto que eu vou sentar pra conversar com ele depois. Nossa, mas vai ser um prazer, na verdade. Pelo e onde é que o bike entrou nessa história? Nossa, a bike. Eu deixei pro final isso, tá, gente? A bike foi uma... Porque o Léo é um biker, ele tem a galera. E aqui isso também conversa muito com a galera de bike. Tem um espaço especial aqui para quem quiser guardar a sua bike. Isso é muito legal. Vocês vão ver depois na imagem. Vem pro YouTube. Quem tá no Spotify vai ficar só ouvindo, tá? Me conta, pra gente fechar, como é que tudo isso conversa então com as bikes? A bike em si, assim, a bike fez muito parte da minha vida antes de eu ir para São Paulo, né? Eu já pratiquei outras modalidades, bicicross, BMX, mas eu parei, fiquei ausente da bike por muito tempo, né? O Âncora foi aberto, né? No início não havia bikes na história, né? E em um determinado momento a gente começou a se envolver com o ciclismo de estrada, né? Que é o que é praticado no asfalto, né? Longas distâncias. E aí a gente formou um grupo e isso vem tomando corpo, né? Então, resumo da história, assim, porque muita água já rolou, né? Mas esse ano a gente veio agregando pessoas, né? A gente sempre mantém nossos treinos na mesma hora, tentando aglutinar outros amantes do ciclismo aí. Mas do ano passado para cá, agora a gente está com uma equipe de competição estruturada mesmo. Olha que bacana! E vem entrando em provas em grupo, né? E até mesmo representando postos agora. A gente está com esse projeto de representar a cidade nas competições fora, no estado de São Paulo. A gente acabou de voltar de Goiás, em Caldas Novas. Olha isso, gente, a gente vai descobrindo aí o empresário. Essa é a parte maluca da coisa, né? Que consome bastante tempo da gente de treino, mas é uma coisa que a gente ama também. Eu acho que dá uma vazão dentro do esforço ali, limpa a nossa mente. Sensacional. Né? Bom, vamos na hora do nosso jabá, né, gente? Hora de faturar aqui, levando pra você o quê? Aonde que fica o Âncora? Que horas que funciona? Como é que funciona o espaço? Fica bem no centro da cidade. Coração aqui de Poços, gente. É bem facinho de chegar. Ele fica na rua Rio Grande do Sul, número 1102. Logo na fachada dá pra ver a nossa marca. Dá pra ver a diferenciação, né? É verdade. Que você já chega aqui, é diferente, você vai falar, deve ser ali. Deve ser aqui. Certeza que você vai achar. Essa coisa diferente. Como é que vocês funcionam, né? Horário, a gente funciona de segunda a sábado, só fechamos no domingo, das 9 da manhã às 8 da noite. Então, dentro desse período, o cardápio fica inteiro aberto, né? A gente faz os cafés, as sobremesas e os brunches, né? Então, o nosso cardápio ele é meio plural, assim, ele funciona em qualquer momento, né? Então, a pessoa fica bem livre para curtir essa gastronomia durante o dia todo. Assim. Delícia, muito bom para você vir aqui conhecer e aproveitar. Vou tentar fazer aqui um takeaway, resumir essa história do Léo, que é uma história muito grande, um takeawayzinho aqui pra gente encerrar mais esse super episódio. E assim, quando termina, vai chegando no final, antes do takeaway aqui, do resumão, desse baita bate-papo cheio de insights riquíssimos, fala aqui uma coisa que o nosso convidado não sabe, é quando eu encosto ele na parede e ele vai falar não assim, né, na minha frente, ou vai. O que vai rolar aqui? Quem ouvir, quem assistir este super episódio de diferenciação e fizer um post ou nas redes sociais, como é que eu marco o Âncora lá, Léo? Tá, Âncora Coffee House. Âncora Coffee House ou o meu cara online, você já sabe, você já me segue. Marca a gente lá, um insight que você teve aqui desse nosso super papo de diferenciação, né? Quem fizer e quem marcar, né? O Léo, olha que o Léo vai dar um café pra você. Você pode presentear com um café pra pessoa chegar aqui e experimentar tudo que é diferenciação aqui dentro. Com certeza, faz questão, Carol. Então, Carol, como é que você
vai escolher o mais criativo, né, gente? Você sabe que meu sobrenome é criatividade. Então, seja criativo, faz um post aí bacana com um insight legal. Que aí, inclusive, vou postar no meu Instagram quem é que ganhou, tá? Porque aqui não é conversa de boteco, não. Tipo, ninguém nem sabia quem ganhou na vida. Não, aqui a gente conta. Então, eu mando aí uma mensagem pro Léo. Falo, Léo, essa pessoa que ganhou. E aí você vem aqui e experimenta. Não, com certeza. A gente vai, olha lá, vai adorar recebê-la. Super ensinamentos aqui com o Léo, ainda vai tomar uma delícia de café, né, gente? Que é só coisa boa. Ô, Léo, vou fazer um takeaway rapidão aqui. Então, ó, tudo começou com o Léo, que era um designer de produto, morava em São Paulo, tá? E um dia, simplesmente, ele caiu de paraquedas dentro do café, né? Uma amiga, que hoje é sócia, entrou em contato com o Léo pra fazer alguma coisa diferente. O Léo sempre amou Poços de Caldas, quem não, né? E ele queria muito vir pra cá. Então, a história do café começou assim. E aí o Léo falou uma coisa muito importante: para empreender você precisa dar o primeiro passo. Ele largou a CLT para resolver e empreender. E um dos mitos assim que ele desmistificou aqui pra gente é que não é tão difícil assim quanto parece. Se a gente for escutar todo mundo que diz assim, larga a mão disso, empreender, você vai gastar dinheiro, vai ter que contratar, vai ter ainda dor de cabeça, nada disso. Você precisa dar o primeiro passo e começar. Tirar aí os seus projetos da gaveta e do papel e fazer o seu projeto acontecer. Então tem que dar esse primeiro passo. Depois, gente, simples convence, né? Qual é a essência do teu produto? Aquilo que é a sua diferenciação. É em cima do seu produto que você vai começar a fazer tudo isso. Até mais importante, fazer para você como se você estivesse fazendo para o outro. Então, se você amou aquilo, se aquilo estava bom, com certeza quem vier até você vai gostar também. Então, foco na sua história tem muita força, não foge dela não. A gente não imagina a força, porque hoje a gente está muito melhor que ontem. E amanhã a gente vai estar muito melhor que hoje, né, Léo? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. O que mais que ficou aqui? Você compra o quê? Espaço, tempo, é o benefício. Você nunca compra um produto. Então qual é o benefício aí que você está entregando? E eu vou fechar com uma frase aqui muito boa, que eu sempre gosto muito. O que você quer que a pessoa sinta quando ela consome o seu produto ou o seu serviço? Porque a sua marca tem que fazer sentido. Sentido vem de sentido. Então, o que você quer que as pessoas sintam? Obrigada, Léo! Obrigado, foi uma delícia bater esse papo aqui com você. Eu vou deixar para você aí nas legendas o livro que o Léo falou, os episódios que ele está assistindo também, para que você quiser pegar a dica e acompanhar também. Então, ó, até a próxima! A gente vai descobrir aí mais empresas e empresários que tem aquela diferenciação no mercado para você se inspirar também. Até a próxima! Que legal, obrigado!